Sabia que você sempre encontra uma maneira de criar algum tipo de sofrimento na sua vida? Você sabia disso? Basta você observar. Basta você observar. Pensa comigo, as pessoas são sempre capazes de sofrer por qualquer coisa no mundo. Sim ou não? Vê se não faz sentido o que eu tô falando. Eu vou repetir. As pessoas, que sou eu, que é você, são capazes de sofrer por qualquer coisa no mundo. Se você for bem de vida, considerado rico, você sofre por isso. Se você não for rico, você também sofre por isso. Se você tem um emprego e não tem um propósito, você sofre por isso. Se você não tem um emprego, quiçá um propósito, você também sofre por isso. Se você tem um marido, uma esposa, se você é casado, você sofre porque você é casado. E se você não tem ninguém, você sofre porque você não tem ninguém. Você não é casado. Enfim, você não tem uma relação, você não tem o par perfeito. Você sofre por isso. Se você tem filhos, ufa, eu tenho a minha, você sofre por isso. E se você não tem filhos, você também sofre porque não tem filhos. As pessoas são capazes de sofrer simplesmente por tudo e qualquer coisa. Sabe por quê? Sabe por quê que a gente sofre? E eu vou me incluir nessa. Sabe por quê? Porque o sofrimento, essa estrutura, essa plataforma de informações recheadas de sofrimento, que a gente alimenta essa estrutura todo o santo dia, com os nossos pensamentos, com os nossos quereres e com os nossos não quereres, com as nossas angústias, com os nossos medos, com a nossa inconsciência. Toda essa estrutura é própria, é da natureza do intelecto. Uma vez que você está nesse lugar, nessa estrutura, dentro mesmo, literalmente dentro dessa estrutura denominada intelecto, a sua vida é assim, recheada de sofrimento. Mas sobre o intelecto, eu vou deixar o Thales falar sobre isso, sobre o intelecto, sobre níveis de identificação e sobre outras coisas que levam a gente a viver dentro dessa estrutura denominada sofrimento, que é a natureza própria do intelecto. Eu vou deixar o Thales falar com mais propriedade sobre isso. Bom, como eu sou a rainha da história e eu sempre quero trazer as minhas experiências, as minhas histórias aqui para vocês, porque eu sei que isso, além de conectar, isso faz parte também, quando eu dou voz às minhas experiências, eu sei que daí também tem as suas experiências e que as suas experiências são iguais, idênticas às minhas. Então, quando eu conto alguma coisa aqui, eu sei que algo move aí. Eu sei que você se cura aí em algum nível, com alguma palavra minha, com alguma passagem minha, com alguma história divertida ou dramática minha. Então, por isso que eu gosto muito de fazer esse movimento, de trazer vocês para
coisas que eu experiencio. Esse lugar de contadora de histórias, para mim, é um lugar novo, porque eu, apesar de ser muito dinâmica e tal, eu sou bem reservada. Eu não gosto de me expor, ainda mais expor coisas que... momentos da minha vida em que eu me desloco de quem eu sou de verdade, eu me desloco da consciência que eu sou, né? Mas, como a gente aqui tem o jogo da verdade, como aqui a gente tem um chamado maior, e como eu quero fazer do meu chamado o seu chamado também, né? Como eu quero fazer você sentir um chamado bem profundo para estar comigo, para estar com o Thales, para estar com as águas, para estar nesse lugar, nesse nosso ecossistema. Eu quero contar algo muito íntimo para vocês que eu tenho vivenciado de 3 meses para trás até, sei lá, 3 dias atrás, 4 dias atrás no máximo. Quero contar algo bem íntimo para vocês, bem diferente de tudo que eu já vivi. Olha que eu já vivi bastante coisa. Olha que eu já vivi, assim, passei por muitas montanhas russas, né, de N níveis, desde coisas físicas até, sim, as minhas coisas espirituais. Uma delas era trazer a água de Micael para vocês, né? Porque uma coisa é você acessar, uma coisa é você saber para você, uma coisa é você fazer, eu e o Thales beber, outra coisa é eu trazer para o mundo, outra coisa é eu falar delas, outra coisa é eu bancar a história delas, outra coisa é eu fazer que nem eu fiz ontem, bancar que eu sou parte viva feminina da parte da estrutura de Micael. Então isso tudo me dá muita força, porém também me coloca muito em montanhas russas aí da vida. E é sobre uma montanha russa que eu acabei de passar, eu falei, de maio pra cá praticamente, até, sei lá, 3 dias atrás, até a gente começar essas lives. Eu quero trazer pra vocês, porque eu sei que isso vai libertar muita gente, isso vai trazer muita clareza de que ponto que eu estou, de que ponto eu vou, da onde eu venho, para onde eu vou e aonde eu quero chegar com vocês. Vocês topam ouvir aí uma história? Confesso que, olha, uma história bem inusitada aí dos meus últimos tempos, né? Dos meus últimos movimentos aí, desde mãe, de ser mãe e tudo que a maternidade acarreta. Mas bora lá. Vamos ver quem tá aí, só dá um oi. J. Prado, Ulisses, a Ellen já entrou. Gente, o que vocês acharam da live de ontem? Eu até fiz uma enquete. Eu senti muitas curas, assim, por isso que eu até perguntei lá, né, se as pessoas tinham sentido alguma cura em algum nível. Ficou muito, muito forte, muito poderosa, né? Mas enfim, vamos lá. Há 3 meses atrás, mais ou menos em maio, acho que foi maio, a Júlia e eu, né, vou falar nós, paramos de mamar. Eu amamentava a Júlia até 3 meses atrás. Foram 3 anos e 3 dias contados no relógio, né? Para quem já amamentou sabe da dinâmica que é amamentar, de tudo que a gente experiencia com a amamentação. E quando ela passa da hora, né, passa da hora do desmame, vamos dizer assim, ela começa a ficar pesada e tem dia que vai bem, tem dia que não vai tão bem, mas enfim, não é sobre a amamentação que eu quero contar pra vocês. É que foi um marco pra mim. Do dia que a gente... Eu falo a gente, né, porque é um conjunto, sou eu e ela, do dia que a Júlia parou de mamar até 3 dias atrás, praticamente, eu tava me sentindo muito cansada. Mas era assim, um cansaço que não passava, nada que eu fizesse passava. Eu ia treinar e
eu não tinha forças para treinar. Quem sabe, quem me conhece aqui, quem já tá há um tempo com a gente, sabe que eu gosto muito do CrossFit, eu treino muito bem CrossFit, eu gosto de treinar bem. E mesmo lá, que é o meu lugar de descanso, né, por incrível que pareça, eu tava me sentindo muito cansada. E eu venho reclamando isso pro Thales: olha, eu tô muito cansada, eu tô esquisita. Sempre falando assim, eu tô muito esquisita. E eu tava traduzindo isso como cansaço. Era um cansaço assim, físico, um cansaço emocional, um cansaço mental, de criatividade mesmo, sabe? E um cansaço até, pasmem, espiritual. Quando eu falo um cansaço espiritual, era assim, putz, eu tava fadada de fazer os meus acessos, enfim, conversar com o Micael, de tocar nos pés de Deus. Eu tava cansada até disso. Olha só que ponto que eu cheguei. E esse cansaço, ele foi aumentando a cada dia. E aí ele começou a interferir na minha vontade de fazer as coisas. Eu tava com zero vontade de cuidar da Júlia. Zero vontade, paciência e, olha, arrisco dizer, amor com ela. Zero vontade de falar com o Thales. Zero vontade de retomar as águas, né? Esse processo todo que a gente vem fazendo aqui de produção e tal. 0.0 vontade de voltar pro Instagram, de fazer live, quiçá fazer live, zero vontade. Meu Deus, cada vez que eu pensava isso, eu falava, pelo amor do Senhor, você me tira dessa cilada. Na verdade, eu tava com uma única vontade. Eu tava com a vontade de sumir, de desintegrar. Eu tava com uma vontade fortíssima de morrer. Confesso pra vocês que é muito íntimo o que eu tô contando pra vocês, é muito íntimo. E à medida que eu for contando, eu quero que vocês entendam profundamente que o fim do sofrimento, ele existe. Ele existe. Eu sou prova viva disso. Só para vocês terem uma base, eu tava tão zerada, tão cansada, tão exausta, tão fadada com a vida, que eu até cogitei e falei assim, fortemente com o Thales, assim, firmemente, em me separar dele, em largar ele. Olha só, largar ele e a Júlia. Eu falei pra ele, olha, você toma conta da Júlia, você assume a Júlia aí, porque eu preciso ir embora. Eu vou embora, né? Eu vou embora. Olha só, isso há 3 meses atrás. Maio, junho, julho. Durou até 3 dias, 5 dias no máximo, 1 semana atrás. Olha só, o quão sério é isso. Quão sério é isso. Por isso que eu quis trazer essa live, o fim do sofrimento. E era um sumir, era um deixar o Thales, a Júlia, deixar minha filha, deixar a parte masculina de mim, que é o Thales. Imagina só, deixar tudo isso, e não era assim, sumir para uma praia paradisíaca, para curtir minha vida. Não, era para me enfiar num quarto escuro, e dormir até a eternidade, ou seja, me enfiar num caixão, morrer. Daí você pode estar pensando aí, putz, Mariana, isso é muito pesado, isso é muito sério. Isso, minha mãe diria, mas Mariana, isso é pecado você dizer isso, é um pecado você falar isso, é um pecado você pensar isso. E eu vou te falar, pode até ser pecado, mas eu vivi isso na minha pele. Eu vivi isso. E daí você também pode estar falando daí, quem me conhece um pouco mais ou quem tá chegando agora. Mas, cara, a vida é tão legal, pelo menos a minha vida é tão legal. Parece ser tão plena. Tem Águas de Micael, sua família é tão bacana, tem a Júlia, tem o Thales, tem tudo que vocês trazem, toda essa tecnologia, todo esse magnetismo nosso, por essência, não por forçação de barra. Enfim, é tudo tão legal.
por que é que você tá... Por que é que você tava nisso? Por que é que você ficou nisso? Como é que você não conseguiu sair disso? E eu vou te falar, eu realmente tenho uma super vida, mas eu volto a dizer, vou repetir isso, porque pra mim foi muito um marco. 3 meses pra cá, minha vida mudou, tudo mudou. Algo mudou bruscamente e eu não consegui controlar essa mudança que eu vivi. Eu não consegui. Mesmo com Thales diariamente comigo, mesmo com uma espiritualidade fortíssima, eu não conseguia sair do sofrimento. E o mais maluco disso, eu vou contar detalhes da história. O mais maluco disso é que eu falava pro Thales, eu tô me vendo. Eu tô consciente de que eu tô sofrendo. Eu tô de um lugar observando tudo isso, mas eu não tô conseguindo sair. E ele falava, calma, calma. E eu falava, não dá pra ter calma, você não tá aqui dentro de mim. Várias das nossas discussões eram assim, eu falei, você não tá dentro de mim. Caraca, você não tá dentro de mim, não dá nem pra você pedir calma. Eu me irritava com ele quando ele me pedia calma. Mas deixa eu contar a história ao certo, assim, detalhes. Nós paramos de mamar, eu e Júlia, ela parou de mamar. E eu já vinha num cansaço, mas um cansaço atribuído a essa maternidade, a amamentação e tal. E quando a gente parou, uma semana depois, praticamente, a gente tava almoçando na padaria, eu, Thales e Júlia, e eu fui dar uma comidinha na boca dela, assim, e eu senti uma dor muito forte no peito. Praticamente um infarto cardíaco. Praticamente, foi muito forte. Eu senti uma primeira dor, eu segurei, na segunda dor eu vi que foi muito mais forte, na terceira eu falei assim pro Thales, tá acontecendo alguma coisa, e aí eu vi que ele parou assim com o garfinho, com a comidinha na boca, e fez assim, ó, duro, e na hora que eu falei, tá acontecendo alguma coisa, eu falei, eu tô infartando. No que eu falei, eu tô infartando, eu já caí pro chão. Eu caí de bruço no chão geladinho assim, e aquilo deu uma acalmada no meu peito, mas foi uma dor, 3 dores muito forte. E aí ele fez assim, calma, o que tá acontecendo? Eu falei, amor, eu estou infartando. Eu vou morrer. Você me leva agora pro hospital. E aí, nisso, a padaria inteira parou. A gente almoça aqui numa padaria, era um almoço, a padaria lotada. A padaria inteira parou. Um cara já sacou o telefone e começou a ligar pra SAMU e tal. Nanana. Só que a gente vai numa cidade grande, não vem tão rápido o SAMU. E eu falei, amor, pelo amor de Deus, eu tô infartando. E nisso a Júlia já pulou no meu peito, começou a chorar. Aquele drama, aquela novela, aquela cena, na verdade. E aí ele falou assim pro cara, meu, desencana de SAMU, eu vou pôr ela no carro e a Unimed aqui perto, o hospital aqui perto, e vou levar ela assim mesmo. Dito e feito. Eu com Júlia no colo, praticamente infartada, fui e chegamos no hospital. E aí fiz todos os exames e não deu nada. E eu falei, tá bom, respirei, agradeci, graças a Deus, não deu nada. Mas nada mudou. Mesmo eu tendo essa experiência, nada mudou. Pelo contrário, eu fiquei pior ainda. Eu fiquei mais cansada, mais irritada, mais insuportável. Eu não estava me suportando, quiçá minha filha, quiçá o Thales, quiçá as pessoas da qual eu convivo. Mesmo assim, tocamos o barco. Daí umas 2 semanas a gente tava no shopping de novo, almoçando. E aí eu fui comer e simplesmente o mundo desabou. Daí eu não vi mais nada, eu desmaiei, bati a cabeça e fiquei uns 40 minutos imóvel. E aí pensava, depois que eu voltei, óbvio, falei, caraca, eu fiquei tetraplégica só de um tombinho, de um desmaio, né?
porque eu desmaiei, eu apaguei. O Thales falou que a cena foi até engraçada, ele tava olhando pra mim, ele achou que eu ia falar alguma coisa, eu simplesmente fiz assim, ó, tum, e caí da cadeira e bati o pescoço. No shopping sempre tem bombeiro, o bombeiro logo veio, já logo me imobilizou. Eles ficaram muito preocupados porque eu caí muito de maduro, assim, que nem a gente fala pra Júlia, caímos muito de maduro. Fui levada de ambulância pro hospital porque eu não mexia nada, não mexia da cabeça para baixo, não mexia nada, praticamente eu falava com o Thales e olhava, né? Do resto todo eu não me mexia. Cheguei no hospital, um neuro, ortopedistas vieram, perguntaram, eu tava de roupa de ginástica, perguntaram, você treinou muito forte? Você tem alguma doença? Eu falei, olha, eu não tenho nada, só que eu não tô sentindo também nada. Nenhuma parte do meu corpo e eu não sei o que aconteceu. Fizemos uma tomografia e ali, naquele momento, também não deu nada. Saí do hospital e falei, tá acontecendo alguma coisa muito séria. Eu não tô sabendo me ler, não tô sabendo ver, não tô sabendo o que tá acontecendo. Aí começou uma série de exames, uma série de idas ao médico, coisas que eu nunca fiz, uma série de coisas que eu tive que começar a fazer. Dentre essas todas, eu comecei a ter muita tontura. Cara, era muita tontura. Era de andar em zigue, assim, era de levantar e tá com tontura, deitar, tá com tontura, tá falando com o Thales aqui, um dia eu tava aqui, assim, falando em pé, e tchum, praticamente desmaiei de novo. A Júlia ela ficou até acostumada. Pra você ter uma base, quando a gente chega no shopping até hoje, ela fala assim, mamãe, você não vai cair da cadeira hoje, né? Igual você fez na padaria, igual você fez outro dia aqui, igual você fez em casa, pra vocês terem uma noção como foi. Enfim, eu comecei um tratamento homeopático com um médico daqui e comecei outros tipos de tratamento e fui indicada a fazer uma ressonância magnética. E aí marquei a ressonância e tal, mas, né, tudo tem um tempo para as coisas acontecerem, para o exame acontecer e tal. E falei, cara, eu devo estar com alguma coisa física muito séria e não tô sabendo administrar, né? Tô sem diagnóstico. Só que além dessa coisa física que eu estava sentindo algo muito maior, que era, eu denominei nuvem cerebral. Eu tava sem vontade, sem percepção nenhuma, sem perspectiva nenhuma, sem querer viver, sem entusiasmo nenhum, sem nada, sem vontade de nada, irritadíssima, sem paciência, sem amor com a minha filha, cansada. E não era um cansaço que eu não dormia. Praticamente um burnout. Praticamente. Em julho, de junho para julho, então eu vivi isso maio, junho, de junho para julho, a gente começou a mexer de novo as coisas, os pauzinhos aqui com as águas de Micael. E a gente conversou com bastante gente, a gente, né, começou o movimento da Human Up Solution, isso tudo estava acontecendo comigo, me deu um pouco de entusiasmo naquele momento, mas rapidamente também aquilo passou. E aí eu falei, cara, eu sei o que é, eu sei porque eu tô assim, eu sei porque eu vou fazer aniversário em julho. 2 de julho é meu aniversário, eu vou fazer 42 anos, 4.2 anos, para ficar mais chique, né? E eu sei o que tá acontecendo. Olha só eu. Falei, amor, eu tô no inferno astral. Gente, eu tava tão desesperada com todo o meu contexto que eu apelei pra isso. Eu falei, eu tô no meu inferno astral. Eu tô nessa virada de 42 e tá tudo muito louco.
e eu não tô sabendo lidar com isso. E aí foi passando os dias, passou meu aniversário. Eu tava péssima antes, eu tava péssima durante o dia do meu aniversário, no dia, e péssima no outro dia, mas no outro dia praticamente eu falei, amor, eu tô bem, nossa, eu acordei super bem. E falei pra ele, tá vendo? Era inferno astral. Cara, e o mais doido disso tudo é que o Thales olhava tudo isso e ele só me pedia calma. E aí, conforme ele me pedia calma, eu comecei até a discutir com ele assim, cara, você não tá tendo compaixão comigo. Você não tá vendo. Você não tá aqui dentro pra sentir. Você não tá me estendendo a mão. Você não tá fazendo nada por mim. Você tá olhando aí e desdenhando de tudo que eu tô vivendo. Era assim, começamos a discutir. A gente nunca brigou, mas era desse nível a discussão. Porque assim, eu tava precisando muito de alguém, de uma ajuda. Mas eu não tava tendo. E óbvio que ele não ia poder me ajudar. Óbvio que ele não ia poder me ajudar. Aliás, ele estava me ajudando muito só de não entrar na minha vibe. Só de não reforçar tudo aquilo que eu estava passando. Ele estava me ajudando como nunca ninguém me ajudou, que era calma. E ele nem falava assim, calma, isso vai passar, porque vai que não passasse, né? Sei lá. Ele falava, calma. Ele até tentava falar algumas outras coisas que a gente vai trazer aqui, que são níveis de identificação e tal. Ele até tentava, mas, cara, eu saía com ele nas costas. Assim, não dava. Eu falava, você vai começar a falar disso? Meu, não fala pra mim, não fala. Eu quero só que você me estenda a mão. Olha só que doido. Na verdade, eu queria que ele entrasse na vibe, que ele entrasse no sofrimento comigo. Que ele fosse compassivo nesse nível. Olha que doido que foi essa minha experiência. Eu tenho certeza que vocês já viveram algo parecido, quiçá algo igual ao que eu tô vivendo, ao que eu vivi. E aí, entrei num outro nível, que é assim, não bastasse todas as minhas questões físicas, os meus desmaios, os meus cansaços, eu entrei num lugar assim, cara, eu tô perdida. Eu não posso mais falar de expansão da consciência, e o Thales bombando com a equipe que a gente montou, tecendo estratégias, fazendo isso, aquilo pra gente voltar. E eu falei assim, cara, não dá, eu não posso mais falar de expansão de consciência. Eu não vivo mais esse lugar de consciência. Eu não tô conseguindo ir mais nesse lugar. Eu falei tanto dele ontem, né? Eu falava, cara, eu não tô conseguindo ir mais nesse lugar. Eu não tô conseguindo gostar da vida. Eu não tô conseguindo cuidar da Júlia. Eu não acho mais graça nela. Em nada do que ela faz. Eu não gosto mais da minha vida, da nossa vida como casal. Eu não gosto mais de nada. Eu acho melhor você pegar a Júlia e seguir a vida de vocês, porque eu quero ficar sozinha, eu tô passando mal, eu tô fazendo mal pra vocês. Olha que ponto que eu cheguei. A Júlia sentiu tudo isso, ela ficou irritada, ela ficou confusa. Foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil pra eles, eu acho. Principalmente pra ela. E é muito difícil eu contar isso pra vocês agora. Porque só o Thales sabe o que eu vivi. Acho que nem minha mãe sabe disso. Que eu não falei nada. Sabe por quê? Porque eu tenho esse perfil de poderosa. Eu tenho. É meu, é nato. De mulher evolution. Mas desta vez a casa caiu. A casa caiu. De maio pra cá, a casa caiu. Eu achei que era o inferno astral. Passou 4.2, piorou o inferno astral. Se foi inferno astral, eu entrei, mergulhei e virei a demônio nesse último mês, em julho praticamente. Eu tava passando muito mal. Muito mal. E aí o Thales falou assim, cara, a gente precisa fazer alguns exames específicos. Bora fazer. Eu falei, bora fazer. Tô no fundo do poço.
Eu fui fazer ressonância magnética, entrar no tubo lá. Quem que já fez ressonância magnética, gente? Foi ressonância magnética da cabeça. Ou seja, você tem que entrar... Caraca, é maluco aquilo. Quem já fez? Você tem que entrar no tubo, assim, literalmente um tubo apertadíssimo, e eles te enfiam lá dentro com um super barulho. E eu falei, tá, vamos nessa. Só que foi dentro daquele tubo, dentro da ressonância magnética, que eu vivi a experiência mais louca, mais maluca, mais diferente. Eu não sei nomear essa minha experiência. Eu não sei nomear essa minha experiência, mas eu vou traduzir ela para vocês entenderem. A experiência mais maluca da minha vida foi entrar naquele tubo e fazer aquele exame. 40 minutos praticamente. Eu tive que entrar e sair porque o exame não pedia contraste, porém a pessoa que estava fazendo o exame lá achou melhor fazer o contraste. E aí eu falei, caraca, será que eu entrei lá, ele viu alguma coisa? E depois ele me puxou e falou, olha, acho melhor a gente pôr o contraste, porque vai que... E eu falei, putz, já sei tudo. Danou, tô entendendo tudo. Mas enfim, entrei no tubo, vai, poderosa, entrei no tubo, fiquei lá concentrada, fechei os olhos, nananã. De repente, dentro daquele tubo, tudo aconteceu. Praticamente em 40 minutos. E olha que eu acesso e sou acessada pelo senhor Micael. Trabalho com isso há anos. Tenho muita facilidade em transitar nesses universos físicos, mentais, espirituais. Sou rata disso. Eu vim pra isso, né? Sou rata disso. Mas a experiência que eu tive dentro daquele tubo foi um negócio assim surreal. Eu, de olhinho fechado, vi Deus. Eu vi Deus. Cara, não é mais uma historinha de que, tive contato com Deus, né? Não, eu vi. Eu vi o cara. Eu vi Deus. Eu não sei, eu vi Deus. Ponto. Eu vi Deus. A gente conversou bastante. Gente, o cara, eu falo cara porque ele materializou ali dentro daquele tubo. Coube eu e ele dentro de um tubo de ressonância magnética. Eu vi Deus, a gente conversou, ele me falou algumas coisas, eu falei outras, sabe? Muito íntimo, assim, tipo, tô aqui. Tô até com palpitação aqui, tá? Me apertando o peito. Foi uma mega experiência. A gente conversou, sim, conversei com Deus. Oi, Deus, tudo bem? Sei lá se você tá vendo o que tá acontecendo, mas eu tô, né? Olha o que tá acontecendo comigo. Eu sou aquela Mariana, né? Sabe? Aquela das águas que, né? Por intermédio de Micael, você me usa, usa o Thales, a gente trouxe as águas, né? Sabe? Tipo assim, como se Deus não soubesse quem eu sou, o que eu vim fazer. Tipo isso, como se ele não estivesse gerenciando todos os meus acontecimentos. Conversamos bastante e no final da conversa eu falei assim pra ele, Deus, eu te prometo, eu vou sair desse tubo diferente do que eu entrei, da forma do que eu entrei. Eu vou sair desse tubo e eu vou mudar. Eu vou mudar tudo que eu venho fazendo. Eu vou mudar o meu comportamento. Eu não vou mais reclamar de tudo e todos, porque meu nível de reclamação tava assim, ó, uou, passando da tampa, assim, salve Thales. Não sei como ele aguentou. Enfim, falei pra Deus, né? Vamos lá, voltar pra Deus. Minha conversa. Deus, eu não vou mais reclamar de tudo e de todos. Eu não vou mais reclamar da Júlia, meu amor. Não vou reclamar mais do meu amor, que é o Thales. Eu não vou reclamar mais da vida. Tá? Me abençoa. E olha, se eu puder te pedir alguma coisa, ai, por favor, que não seja nada grave, né? Tô aqui, que não seja nada dentro da minha cabeça e tal. Vou seguir meu propósito, vou voltar com as águas, vou fazer live, tô brincando. Enfim, falei, vou sair daqui diferente. Saí do tubo, olhei pro teto.
O teto da sala da ressonância magnética é incrível. Eu até pus essa roupa em homenagem ao teto. O teto, ele tem uma imagem maravilhosa de primaveras, assim, dessa cor pink. Dá um ar de tô na natureza e tá tudo bem. E juro por Deus, eu até senti assim, que bom que eu tô aqui. O teto é maravilhoso, assim, eles tiveram um super insight, o hospital aqui, de colocar esse teto lá. Quebra o clima total. E eu, ao entrar no tubo, eu não tinha visto o teto, pra vocês terem uma base. Na hora que eu saí, ele foi me tirando e aquele teto foi aparecendo, assim, eu falei, caraca, até cheguei a pensar, vi Deus, será que eu morri? E tô no céu, e o céu tá massa, hein? Pink, tá lindo, gostei. Mas enfim, não tinha morrido. Eu sentei, no que eu sentei, eu comecei a passar mal, de novo. Mas eu estava firme no propósito de que eu iria mudar, de que eu já tinha tomado consciência, que eu tinha falado com Deus, tinha falado com Deus, amigão. A gente tinha trocado uma ideia e eu falei, tá bom, tô passando mal, resquícios, né, do que eu ainda tô vivendo. E tá bom. A enfermeira veio e falou assim, tá tudo bem, senhora? Eu falei, tá tudo bem, mas não tava nada bem. Ela falou, olha, eu acho melhor você aguardar uns 20 minutos. Eu falei, por quê? Meu marido está lá esperando lá embaixo, junto da minha filha. Ela falou, não, é melhor você esperar, porque a senhora não está com uma cara muito boa, está tossindo um pouco, e muito educada. E a senhora, né, pela sua história pregressa... E eu falei, você quer me dizer que, assim, eu tô passando mal e se eu tiver alguma coisa, eu tô no lugar certo, né, que é no hospital. Ela falou, é isso que eu tô querendo te dizer. Eu falei, tá bom. Eu falei, então tá, vou ficar mais 20 minutos aqui e vou ficar vivendo essa vibe de ter conversado com Deus. Tá bom. Passaram os 20 minutos, eu desci e a Unimed daqui, o hospital daqui, parece um shopping. E é super legal, super bonito mesmo. Desci a escada rolante e o Thales estava esperando. E na hora que eu saí do hospital, assim, cara, era um sábado, umas 2 da tarde. Tava um céu de brigadeiro, azul de brigadeiro. Tava um sol. Na hora que eu vi o Thales, que eu vi a Júlia tava a mil. Ela ficou tão feliz de me ver. Porque eu vi o Thales, o olhinho dele, o jeito dele, sendo compassivo no último, com tudo que ele pode me ofertar. Eu falei, putz, como minha vida é maravilhosa. Como eles são maravilhosos, meu Deus, meu Deus. Falava assim, olhava e pensava, né, como eles são maravilhosos. Gratidão, gratidão por viver isso. Gratidão. Só pensava isso, gratidão. E fui. A gente se abraçou, a gente se beijou, a gente se amou. E aí a gente foi almoçar. Eu e os meus almoços. Os meus almoços dos últimos 3 meses estão sendo caóticos. Mas enfim, fomos almoçar. No meio do almoço, eu não sei o que a Júlia fez ao certo, assim, aconteceu alguma coisa com a comida, sei lá, de repente, gente, bum, eu explodi, eu praticamente mandei Deus para aquele lugar, mandei Deus, o Thales, a Júlia. Eu gritei, eu cheguei a gritar na tal da padaria que a gente almoça aqui. Daí o Thales olhou bem fundo pra mim, aquele olhão assim. Ele não se assusta, né? Ele mantém uma inteireza, um lugar que eu admiro. E ele fez assim, você precisa se acalmar. Eu não me acalmei. Eu não me acalmei. Eu não me acalmei.
Nada mudou, mesmo eu tendo prometido para Deus que eu iria mudar. Eu vivi as coisas mais malucas da minha vida de 3 meses, de maio, junho, julho, até 3 dias atrás, precisamente. Eu vivi o sofrimento aqui, ó, na pele, na cara. Além de viver o sofrimento, eu vi o sofrimento. Eu vi, eu senti tudo aquilo em todos os níveis. No físico, no emocional, no mental, no almático, no blá blá blá, na consciência, no espírito. Se tem algo para cima e para baixo, no inferno, no céu, eu vivi. Eu vi, eu vivi, eu senti. E ninguém vai tirar essa minha experiência. Ninguém. Eu vivi. Por isso que eu quis trazer essa live de hoje. O fim do sofrimento. Porque eu me compadeço com você. Eu me compadeço. Porque eu sei o que você pode estar passando, quiçá o que você está passando. Porque eu arrisco dizer, eu tenho quase que certeza que você está passando por algum perrengue. Seja de relação, seja financeiro, seja emocional, seja qualquer um que você nem saiba, seja lá o que for. Eu vivi tudo isso e muito mais até 3 dias atrás. 3 dias atrás, iniciando a live, né? A gente começou a live. Hoje é o 3º dia de live, né, amor? Eu vivi. E eu, o tamanho da minha compaixão que eu tô agora, porque vou te falar, eu não era compassiva. Se você viesse me contando qualquer probleminha, eu não sentia compaixão. Eu te dava a solução, né? Porque eu sou poderosa. Eu sou a dona da solução. Mas compaixão eu não sentia. E sabe o que eu aprendi nesses 3 meses? A ser compassiva comigo mesma. Eu aprendi isso. E sabe que eu mais aprendi? Que nem Deus pode fazer algo por mim, por você. Nem Deus. É forte, é pesado, mas nem Deus. Mas, gente, o sofrimento tem um fim. Ele tem um fim. E foi isso que me motivou a fazer essa live hoje. Ele tem um fim.
Acreditem em mim. Ele tem um fim. Mas antes de eu contar para vocês como é que eu cheguei no fim do meu sofrimento, antes de eu contar para vocês como é que eu cheguei no fim do meu sofrimento, eu quero convidar ele. Ele é o próprio Micael. É o cara mais consciente que eu conheço. Ele é lúcido, ele fala calma, com calma. Eu lá desmaiada, tetraplégica, infartada, e ele olhou assim pra mim e fez calma. Ele é o cara mais lindo que eu já vi. Ele é um deus. Ellen, você ri. Ellen, eu nem te contei toda essa história que eu passei até 3 dias atrás. Acho que você até percebeu alguma coisa, né? Porque assim, eu falo muito com a Ellen, a gente fala, vamos fazer alguma coisa, aí eu sumo. Desapareço. Mas enfim, voltando. Vem aqui, meu amor. Vem, Thales. E fala daquele lugar que é só seu. Que é um lugar com propriedade. Que vai conectar tudo que eu vivi, todo o sofrimento que eu vivi, tudo que você tá vivendo e tudo que a humanidade tá vivendo, porque eu sou a humanidade, micro-humanidade como um indivíduo, mas eu vivi esse sofrimento. Eu entendi o que é o sofrimento. Eu entendi a identificação, eu vivi a identificação com o sofrimento. Eu vivi esse lugar de inconsciência, de permanência no intelecto, de tentar achar as coisas, as soluções no racional, as soluções lógicas da coisa. E é sobre isso que o Thales vem falar para vocês. Sobre identificação, sobre intelecto, sobre sofrimento, sobre como sair daí. Porque ele, com uma simples palavra, calma, que não era nada simples, mas ele com a energia dele, com a consciência expandida de um outro lugar, ele trouxe o fim do meu sofrimento. Bora? Depois eu vou voltar, viu, gente? Vocês não saiam daí, porque eu preciso contar o fim do meu sofrimento. É a parte mais maravilhosa. Vai. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Estão gostando aí da live, da experiência que a Mariana está trazendo? Incrível, né? Não é mesmo? Assim, com tudo o que ela trouxe, com toda essa experiência, com todo esse contexto, eu sempre no começo preparo muitas coisas aqui para vir falando para vocês, mas eu já aprendi que a coisa é muito dinâmica, né? E eu já até parei com essa preocupação de programar o que é que eu vou falar, porque sempre muda e sempre é do momento, é da energia, é do que está acontecendo agora, né? Pegando aí o que a Mariana falou, e num determinado momento ela trouxe uma expressão que eu achei bem interessante. Essa expressão, eu já tinha escutado ela falar outras vezes, mas quando ela falou agora, me abriu uma visão, né? E eu vou trazer para vocês o que foi. Quando ela fala, ela chama de nuvem cerebral, que ela deu esse nome a essa experiência que ela estava vivendo, né? Esse momento dela. E quando ela falou agora, nuvem cerebral, me veio a seguinte imagem, né? De nuvem cerebral, que você está aqui, você acorda um dia e o dia está nublado, o céu está fechado de nuvens, certo? E aí você
por algum motivo, você olha para aquele céu fechado, aquele monte de nuvens, e aí você acha que o mundo é daquele jeito. Você acha que tudo é cinza, você acha que tudo é melancólico, você acha que a vida é assim. Por quê? Porque você está olhando para a nuvem. Você está olhando para aquele congestionamento de energia. Porém, você se esquece que se você passar a nuvem, só existe sol. Tem o sol, tem muito brilho, muita luz. É tudo que existe acima da nuvem, acima daquele tempo fechado, acima dessa nuvem cerebral. Então eu quero pegar essa expressão que ela trouxe e trazendo essa imagem aqui para vocês de que num dia nublado, céu completamente fechado, acima da nuvem sempre tem o sol. Para quem já andou de avião aí, acho que a maioria já voou, sabe, a hora que o avião atravessou a nuvem, é luz, pura luz, é sol, né? Na nossa vida, no nosso contexto, funciona da mesma maneira. Da mesma maneira. Se você está identificado com a sua nuvem, você não consegue enxergar o sol. Aí você acha que a sua vida é aquele congestionamento. Você acha que a sua vida é cinzento. Você acha que a sua vida não tem luz. Por quê? Porque você não consegue ver o sol. Pai, tem só um quadradinho? Ah, tem. A mamãe foi pegar. Só um. Só um. Você não consegue ver o sol. Mas se você ultrapassar a nuvem, você vai ver que lá é só luz. Então, eu posso trazer aqui para vocês e dividir isso em 3 níveis. Vamos dizer assim, se você está embaixo, olhando para a nuvem, você está abaixo do seu intelecto. Vamos dizer que a nuvem é o seu intelecto, é a sua mente, tá? Só um minuto, por isso que eu falava que eu tava com a cabeça na nuvem, né? Como que eu falava? Nuvem cerebral. É. Eu peguei esse gancho justamente. Sim, não é nada do que eu ia falar aqui, mas quando você me falou, quando eu escutei você falando aqui na live, já tinha escutado você falando outras vezes. Toda hora eu falando pra você. Mas quando você trouxe aqui, me abriu essa imagem. Então, essa imagem, essa nuvem cerebral é a sua mente, é o seu intelecto. Às vezes ela deixa passar o sol, às vezes está nubladinho, às vezes está só tempo limpo, mas se na maioria das vezes está nublado, que essa nuvem cerebral, e você está abaixo dela, você só vai enxergar isso. A sua vida, ela vai estar cinza, ela não vai ter graça, ela vai ter um peso, ela vai ter umidade, ela vai estar carregada. É tudo isso que você vai sentir. Né? Você não vai sentir o calor do sol, você não vai sentir o brilho da luz, você não vai sentir aquela clareza. Mas entenda que se você está acima do intelecto, se você está no lugar onde só tem o sol, e aí eu vou chamar o sol de consciência, tá? Se você está na consciência, você está olhando de cima para baixo. Você está olhando onde só tem luz. Então, aí a vida é aquilo. Entende? Faz sentido para vocês o que eu estou falando, o que eu estou trazendo, essa analogia? Porque é desse jeito que funciona. É dessa maneira que funciona. Então, esse processo de identificação, com o seu intelecto, com a sua mente, o seu processo mental, é o que traz essa coisa turva, é o que traz o sofrimento. É aí que está o sofrimento, né? Nessa identificação, porque aí você começa a achar que você é uma coisa que você não é. Você começa a se identificar tanto com esse sofrimento, com essas coisas que vão passando na cabeça, e a sua mente,
como ela mente para você, como ela está baseada nas suas experiências, no acúmulo de informação, ela vai produzindo coisas baseado na sua experiência passada. E vai criando problema físico, né? Não, aí vai criando problema físico. Por quê? Porque você saiu da consciência, a mente e o intelecto, eles tomaram conta do ambiente, e como eles estão te governando, eles vão produzindo desarranjos físicos. Por quê? Porque não tem ninguém comandando. Você é que precisaria estar no comando dessa estrutura. Você é que tem que estar no comando dessa estrutura. Você é que precisa estar nesse lugar de sol. Você é o sol que ilumina a sua vida. Então é preciso entender que tem esses aspectos. Se você tiver identificado com o seu intelecto, se você tiver identificada com o seu processo mental, pode ficar tranquilo, fique em paz, que a sua vida vai ser de sofrimento. Você vai arrumar um atrás do outro. Vai sair de um e entrar no outro, vai sair de um e entrar no outro, vai sair de um e entrar no outro. Tá? Eu fiz, né? Que nem a Mariana. Né? Quando ela fala assim, que eu mantenho essa... Pode estar acontecendo qualquer coisa. Isso não me altera, não interfere, não me atinge, porque eu entendi esse lugar, eu cheguei nesse lugar e eu sei como permanecer nesse lugar. Você entendeu? Essa é a diferença entre você acessar um lugar e permanecer num lugar. Então você também consegue chegar lá, a questão é permanecer, a questão é se você vai ficar acima das nuvens ou se você vai ficar abaixo, ou se você vai está identificado com o quê? Entende? Então, por isso que ela fala assim, não, ela simplesmente ela apagou, caiu da cadeira, bateu a cabeça no chão, virou aquele alvoroço no shopping na hora do almoço, lotado de gente, bombeiro e tudo mais, e eu simplesmente estava ali, acudindo, né, normal, como assim? Não, caiu, bateu a cabeça, caiu da cadeira, está desmaiada no chão. E qual o problema? Entende? Se eu estou identificado com a nuvem e se eu estou no sofrimento, aquilo ia ser um tormento. Eu poderia, sei lá, acho que desmaiar junto, ou não sei. Mas o fato é que isso não acontece, porque eu não saio desse lugar. E se você não sai desse lugar, você não se altera. Nada acontece com você. A coisa ela segue com você comandando toda a estrutura. Esse é o fim do sofrimento. Esse é o lugar do fim do sofrimento. Essa não identificação com aquilo que você não é. Ontem nós falamos, a Mariana trouxe aqui, fez uma live belíssima, trouxe um contexto que eu falei para ela, a energia tá assim, tá tão plena que não cabe outro tipo de energia, deixa isso fluir. Entende? Então ela trouxe uma questão de quem você não é, que está ligado com essa questão de identificação. Então, você não é o seu sentimento, você não é os seus pensamentos, você não é o seu corpo, você não é a sua mente, você não é o seu intelecto. Não é sua doença. Você não é a sua doença. E preste bem atenção aqui, ó. Tudo, simplesmente tudo que você denomina como seu, não é você. Então se você falar assim, é minha mão, é a minha mente, são os meus pensamentos, se é seu, não é você. Entendam isso. Para quê? Para que vocês comecem a criar um distanciamento do intelecto, desse processo mental. Então, se é seu, não é você, não pode ser você, se é seu. Entende? Tudo aquilo que você chama de meu, não é você. É simples assim esse processo. Precisa entender isso para que vocês possam criar um distanciamento entre você, consciência, e o intelecto. Quando há uma identificação, você está completamente identificado com o seu intelecto e o seu
os seus pensamentos, suas emoções, você está nesse lugar de sofrimento, tá? E é assim que funciona, porque essa é a natureza do intelecto, essa é a natureza da mente. A mente ela foi feita para isso, né? Para desenvolver as coisas, desenvolver os comandos que a consciência dá. Mas você não pode deixar na mão dela fazer o que ela quiser, porque ela funciona através de dados. Então, ela tem uma base de dados que ela utiliza para processar os comandos que a consciência descarrega para ela. Papai e mamãe, o vidinho acordou. É mesmo? A vovó falou que depois vai tomar banho, porque a mamãe... Tá bom. Então vai lá com a vovó. Ela vai deixar? Pode? Conversa com ela. Pode colocar o vidinho à noite que eu vou tomar banho. Vai lá, conversa com ela que ela ajeita para você. Eu vou tomar banho à noite. Vocês estão compreendendo? Vocês estão conseguindo captar onde eu estou querendo chegar, onde eu estou levando vocês? Porque é o seguinte, esse processo da Mariana já acontece aí, já tem esses meses, uns 3 meses, desde maio mais ou menos, e foi exatamente desse jeito que ela descreveu aí para vocês. Porém, assim, se você realmente quer ajudar alguém, se você realmente quer contribuir com o processo de alguém, você não pode entrar, né? Você não pode ser capturado por aquele contexto. Você tem que permanecer no seu lugar. Permaneça na consciência que é você, que é só assim que você vai conseguir auxiliar. Então, eu fiz várias tentativas, né, de conduzir ela para esse contexto, que é um contexto que ela conhece, e ela já visitou, e ela já ficou nesse lugar da consciência. Porém, por algum motivo, ou seja lá qual for, ela entrou nesse processo de identificação com o intelecto e com a mente. E no fundo, eu sei porque que ela entrou nesse processo, porque que ela vivenciou esse processo agora. Então eu estava muito tranquilo, né? Muito em relação a isso, a tudo isso, porque para mim era claro, tá? Eu observando desse lugar de consciência. Fala que você... Deixa eu falar, ela sempre interrompe o que eu estou falando. Então eu vou falar agora, você já falou até agora, senão eu perco minha linha de raciocínio. O que eu quero dizer é o seguinte, nesse contexto dela, nessa experiência dela, eu já vi logo de cara que era uma experiência que ela precisaria passar para conseguir depois levar vocês, para conseguir depois direcionar vocês, porque hoje a maioria das pessoas estão nesse lugar de identificação, passando por esses sofrimentos. Entende? Então ela tem alguém aqui do lado dela para conduzir essa experiência, para conduzir ela e para que ela enxergue de forma consciente como é sair daquele lugar. Como é sair daquele lugar e entrar e voltar para o lugar da consciência. Embora ela soubesse desse caminho, estava com dificuldade para chegar lá. E a dificuldade não é porque ela não sabia como, porque ela sabe como. A dificuldade era por conta da identificação. Entende? A identificação estava tão grande, tão acentuada, que é um processo que demorou para acontecer. Aconteceu no tempo que tinha que acontecer. Aí, dias atrás, foi quando eu percebi que tinha uma abertura, não porque eu fiquei procurando, é porque já estava na exaustão. Ela estava na exaustão. Ela chegou num ponto que falou assim, se nem Deus pôde me ajudar lá no tubo, né? E Deus não vai te ajudar. Deus não está aí para isso, Ele não está aqui para te ajudar, Ele não vai, não adianta pedir, Ele não pode fazer nada para você, Ele não vai fazer. Quem precisa fazer é você. Depois eu vou até gravar um vídeo sobre isso, que assim, Deus é o culpado, a culpa é dele.
Quando você entra nesse ponto, quando você entra nesse ponto de que, assim, nem Deus, aí então eu não sei mais o que fazer. Pum, a coisa se abre, você se entrega. E aí quando eu percebi essa entrega, quando eu percebi esse momento, eu falei, vem cá, olha, é assim, o caminho é esse. Né? O processo é esse, a nuvem cerebral é isso, o intelecto é isso, o nível de identificação é esse. Vem comigo onde eu estou falando. Vem investigando. Eu vou falando, você vai investigando. Tum, 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 tum. Aqui é a consciência. Pum. Fez assim, imediatamente. Assim, mas como transformar da água para o vinho. Realmente, literalmente em segundos, quando chegou assim, mudou, pum, a cor do olho, a cor do rosto, imediatamente. Porque entrou naquele lugar de sol, enxergando daquele ponto, daquele contexto, aí a coisa muda de figura, não tem como, né? Se fosse aí dias atrás, ela nem estaria fazendo essa live aqui. Essas lives que ela está fazendo. Por quê? Porque não tinha energia para fazer. Então o que eu quero que vocês percebam é isso. Esse processo de identificação é que gera todo o sofrimento. Não importa as situações que aconteçam na sua vida. Se são boas, se são ruins, seja lá de qual maneira. Todas essas situações, elas acontecem dentro de você. Entende? Elas acontecem dentro de você. Então, tudo que vem de fora, tudo que está fora de você, você não tem controle. Você não tem como controlar as coisas que acontecem no mundo. Dificilmente elas vão acontecer da maneira que você deseja, da maneira que você quer. Agora, preste atenção nisso. As coisas que acontecem dentro de você, né, aquilo que acontece dentro de você, você precisa... o mínimo que você deve fazer é controlar, é comandar, é saber e querer fazer o que acontece dentro de você. Porque é o único lugar que você tem total comando. O que acontece dentro de você é o único lugar que você consegue coordenar. O que está fora, meu amigo, esquece. O que está fora, não se preocupe. Fique você nesse lugar de consciência, comandando a sua estrutura, comandando a sua mente, o seu intelecto, o seu corpo. Eles estão aqui para te servir. A sua consciência, para transitar nesse mundo, precisa de um corpo, de uma mente, que existe esse processo intelectual, para executar o que você precisa executar, para experimentar o que você precisa experimentar. Você só consegue experimentar, você só consegue atuar aqui nesse planeta tendo essa estrutura. Em outros lugares são com outras estruturas, mas aqui você precisa do corpo, de uma mente que tem um intelecto super desenvolvido, que foi dado por Deus para nós, para você, mas agora se tornou um problema, um mega problema. Porque é um ponto de identificação tão grande que as pessoas sofrem, criam sofrimento o tempo todo por conta disso. Então entenda que você, na consciência, comanda sua mente, o processo intelectual, comanda o seu corpo. Eles estão aqui para te servir e precisam ser comandados. Se você entrega, se você não comanda, você passa a viver de forma inconsciente. Eles vão fazer, mas se eles fizerem, assumirem o controle da maneira deles, você vai ser uma situação desgovernada, né? Que aí nem Deus, não tem como. Você vai ser uma situação desgovernada e vai viver de forma inconsciente, né? Agora, quando você sai dessa inconsciência, assume essa responsabilidade de coordenar, de tocar, de comandar a sua vida e a sua estrutura, acabou
todo o sofrimento, porque você entende, você compreende de que não faz sentido, não tem identificação, tem um espaço entre o que você é, consciência, e o que a mente produz. Tem um espaço. Então, você, de forma consciente, vai comandar, vai liderar, vai construir o que acontece dentro de você, tá? Então, eu te pergunto assim, se você pudesse escolher, se você vai criar miséria ou você vai criar prosperidade na sua vida? Com certeza você vai criar prosperidade, você escolhe criar prosperidade, entende? Então, esse é um processo que ele precisa ser consciente. Você tem que estar consciente, porque se você não tiver, você cria qualquer coisa, de qualquer jeito, e cria também sofrimento em qualquer situação. Se você tem, você sofre, se você não tem, você sofre. Se você tem, você sofre porque tem, se você não tem, você sofre porque não tem. Se tá sol, você sofre porque tá sol, se tá chuva, sofre porque tá chuva, e assim por diante. É só observar. Sai na esquina aí, não precisa nem ir na esquina. Se você sair da sala pro quarto, você vai ver que tem alguém lá reclamando de alguma coisa. Pode ir. Entendeu? É só observar, isso não é segredo. É observa. Você anda na rua, é só o que você vê. Cara, primeiro eu te cumprimento, oi, tudo bem? E aí, como é que tá? Primeiro ele reclama de alguma coisa. Depois o assunto, muda o assunto. Mas a primeira conversa ele reclama de alguma coisa. Então, isso que eu gostaria que vocês entendessem, né? Esse processo de identificação. Existem níveis de identificação, mas esses níveis de identificação não vale nem a pena ficar investigando, porque se você entende que só existe a identificação com o seu intelecto e o processo mental, e existe a consciência, onde você tem que ficar? Se existe a nuvem cerebral, esse termo foi sensacional, parabéns. Nuvem cerebral. Isso, assim, a aula que eu ia dar aqui hoje não era nada disso que eu estou falando. Tinha programado completamente outra coisa, mas é assim que funciona. Então, a nuvem cerebral, você está olhando da onde? Você está na Terra olhando para a nuvem ou você está lá no Sol olhando para a nuvem? Se você está no Sol olhando para a tempestade, ela te afeta? Ela te atrapalha? Você vai achar maravilhoso um negócio que parece um algodão assim, cheio de luzes, de raios. Agora, se você está lá embaixo olhando para o céu, fala, vai cair esse céu na minha cabeça ainda, e é capaz de cair um raio aqui na minha casa, porque é assim que o intelecto funciona, é assim que a mente funciona, né? Eu tiro pela experiência da Mariana aqui, esses últimos meses. Sim, não importa o que acontecesse, não importa o que estivesse acontecendo, não importa qual fosse a situação, ela sempre enxergava o que tinha de pior, né? Poderia ser a situação mais maravilhosa que estava acontecendo naquele contexto. Ele tá me entregando, gente. Não estou entregando. Não é uma entrega, é só para trazer para vocês como que é a realidade da coisa. Como ao mesmo tempo que ela é simples, precisa o quê? Você não sair desse lugar. Não saia. Uma vez que você chega lá, você permaneça lá. Permaneça lá, porque é lá, só lá que você vai conseguir construir a sua vida. Por que eu saí? Aí é só Deus que pode saber porque saiu. Eu sei porque você saiu. Então, fala, é isso que eu quero que você fale. Você saiu porque queria passar por uma experiência mais profunda para poder trazer com maior realidade o que acontece e poder traduzir de forma
compassiva, como você chama, com compaixão, poder trazer para as pessoas, olha, é assim, é por aqui, mas calma, eu já passei por isso e foi agora. Você entendeu? É por isso. Então, assim, eu desde o início eu te falava isso. Desde o início eu falava, calma, observa o que está acontecendo e aprenda com o que está acontecendo, porque eu sabia que era esse processo. Entenda o que está acontecendo e aprenda com o que está acontecendo, porque você vai precisar ensinar isso. Porque hoje uma humanidade inteira está passando por isso e não sabe como é que sai. É fato. Entendeu? É por isso, tá? Então, eu não quero me não alongar muito tempo, nem sei quanto tempo a gente está de live também, mas também não importa. Vocês estão a fim de ouvir, a gente está aqui para falar, para trazer tanto a nossa experiência quanto os nossos acessos, o que tem de melhor e mais atualizado nesse contexto, tá? O que mais que a gente tinha para trazer aqui pro pessoal? Bom, pessoal, agora... faz sentido? Vocês conseguiram compreender? O J Prador aí pôs putz. Cara, é putz mesmo, não tem como. Vocês chegaram nesse lugar, conseguiram fazer uma análise aí do que eu falei? Não é nem análise, eu não gosto dessa palavra análise, mas assim, é uma investigação, essa é a melhor palavra. Não entre nesse processo de reflexão, nesse processo de introspecção. Se alguém falar para você em introspecção, você sai correndo. Sai correndo, porque isso aí vai acabar com a sua vida. Mas o processo de investigação é você encontrar o lugar que eu estou falando. Cara, isso sim você precisa fazer. Tá? É investigar. Porque assim, esse bem-estar que você encontra quando está nesse lugar de consciência e não na identificação, ele só acontece de dentro para fora. Ele não depende da situação fora de você. Ele só pode acontecer a partir de você. É de dentro para fora. Então tudo que acontece na sua vida acontece a partir de você, a partir da consciência. Tá? Esse é o processo da desidentificação e é o processo do fim do sofrimento. Se você entrar aí, você vai um dia me agradecer, né? Vai me agradecer e falar, cara, eu cheguei no lugar onde você falou e eu tô nesse lugar agora e é realmente tudo como você falou. E o mais interessante é que se você chega nesse lugar, você para de alimentar o sofrimento humano, né? Como um todo, porque você não sofre, eu já não sofro e a gente não sai desse lugar. E mesmo que as pessoas cheguem até nós com sofrimento, a gente conduz essa pessoa para esse lugar. Então, a gente vai tirando as pessoas do caixão. Exatamente. Você só de você deixar de contribuir, né, para esse contexto de sofrimento, você já está fazendo um grande feito. Porque além de você deixar de sofrer, você não vai estar contribuindo com esse sofrimento humano que é generalizado. Né? Não tem, é só você observar. Então, nós sabemos isso, né, por experiência própria e também de observar várias pessoas que a gente já acompanhou e já, enfim, já ajudou de alguma maneira, né? E aí, só trazendo essa questão, por que é que a gente resolveu criar a mentoria, né? A mentoria de vida e as Águas de Micael, junto com as Águas de Micael. Porque é o seguinte, precisa de um ambiente apropriado, um ambiente adequado para que as coisas possam acontecer. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo desses últimos anos, né, de 2015 até 2020, 2021 aí, a gente teve o processo das Águas de Micael. A Lavonte.
Tava lá no site, você entra lá e compra e se vira, né? Assim. Por quê? Porque ele é um processo que ele traz autonomia. Ele é um processo que te dá autonomia, né? Você acessa esse lugar de consciência, você expande a sua consciência e ele te dá essa autonomia. Foi assim que aconteceu com a gente. Então, da mesma maneira que aconteceu com a gente falou, vai acontecer com as outras pessoas. Porém, durante todo esse andamento, durante o nosso processo e durante todos esses anos, a gente não fez isso sozinhos, né? Eu e a Mariana. Embora a gente toma muita consciência junto, vai trocando muita ideia e tudo mais, a gente não fez isso sozinho. A gente foi mentorado, né? A gente teve essa assistência, a gente teve essa mentoria espiritual. A gente é mentorado diretamente por Micael e por todo o eixo espiritual que ele conduz. Então, a todo momento no nosso processo, a gente estava sendo direcionado para esse contexto, né? Um contexto de elevação, um contexto de expansão de consciência, um contexto de transformação real, né? A gente teve essa mentoria, mas a gente acompanhando algumas pessoas, acompanhando alguns grupos de pessoas durante esse processo, a gente viu também que a mentoria que a gente dava para essas pessoas, a coisa, ela realmente acontecia de uma forma muito rápida, muito mais dinâmica. Por quê? Porque tinha apontamentos, tinha caminhos, tinha direcionamento, tinha um passo a passo que fazia as pessoas se encontrarem dentro desse contexto. E aí... E até efetivarem e validarem. Efetivarem e validarem, exatamente. Tem muita gente que mudou o seu contexto de vida, mudou o seu mindset, transformou o seu mindset, e aí não atribui que foi o processo das águas. Atribui que foi um livro que ele leu, sei lá o quê. Então, isso não é um processo, isso não é uma coisa objetiva. Por quê? Porque você não é uma coisa objetiva. Você é uma estrutura subjetiva. Se fosse objetivo, a gente ia escrever um livro e dava para você ler. Fala, Tó, lê aí. Mas não é assim que funciona. Você é uma estrutura subjetiva. Precisa de um ambiente adequado, preparado, que tenha método, que tenha passo a passo, que tenha alguém conduzindo e guiando e falando, é por aqui, vai por ali, pisa aqui, pisa ali, faz isso, sai desse lugar. Olha, você está nesse lugar aqui, peraí, me acompanha, vem com a minha linha de raciocínio que eu vou te colocar nesse lugar aqui. Aí você vê, você quer ficar aí ou você quer ficar lá? É assim que funciona, é assim que foi feito com a gente. Todos esses anos a gente recebeu essas instruções. E são essas instruções que a gente quer passar para vocês. Da mesma forma que a gente recebe essas instruções, a gente vai transmitir essas instruções. Por quê? Porque esse foi o nosso chamado. Esse foi o nosso combinado. Que agora sim, agora chegou a hora de vocês transmitirem todo o conhecimento que vocês adquiriram e tudo que a gente fez com vocês, vocês estão autorizados, estão liberados para fazer aí com as outras pessoas, aqueles que realmente quiserem e se comprometerem consigo mesmo, porque precisa de um comprometimento, né? Não é uma coisa de qualquer jeito. Não é mais uma mentoria. Não é mais uma mentoria, não é mais um curso. Tá? E eu não tô, sinceramente, não tô nem aí se você entra ou não, se você quer ou não. Para mim não faz diferença, mas para você, eu tenho certeza que vai fazer. Entende? Eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Por quê? Porque ele é um processo profundo de desidentificação, de desconstrução, de entrar nesse lugar de quem realmente você é. Se você entrar aí, a sua vida não tem como permanecer a mesma. Vai ficar insuportável. Vai ficar insuportável. Você vai ficar insuportável. Você não vai caber nos lugares que você cabe hoje. Você não vai caber nas relações que você tem hoje. Por quê? Porque você fica insuportável. Tá? Então, por esse motivo que a gente criou a mentoria de vida,
que leva junto o processo das águas de Micael, com as 12 frequências, né? Vai ter nessa mentoria o nosso acompanhamento, né? O acompanhamento via Zoom, onde a gente vai trocar ideias, né? Vai ser um ambiente onde tem pessoas que estão buscando a mesma coisa. Isso potencializa todo o contexto, potencializa toda a energia, né? Você vai fazer um network ali, vai fazer contato com pessoas que estão em sintonia com você, que você pode trocar ideia, que você pode se ajudar, né? Além de ter a nossa orientação, a nossa intervenção. Falar em intervenção, para quem estiver dentro da mentoria, toda semana a gente vai fazer uma aula ao vivo, né? A gente vai fazer um encontro ao vivo para trabalhar intervenções. Que são essas intervenções? Toda semana a gente vai pegar uma pessoa da mentoria para trabalhar com fatos reais. Coisas que eu não trabalho, coisas que eu não faço e nem converso sobre, suposições. Se você vir para mim com uma conversa assim, vamos supor, eu já falo para você, pode parar. Eu não quero nem saber o que você está pensando, tá? Então, J. Prado tá aí, é uma pessoa que eu dei a mentoria para ele, tá? A mentoria de vida, ele fez a mentoria de vida comigo, ele sabe muito bem do que eu estou falando. Eu só trabalho com fatos reais, fatos. Na minha vida está acontecendo isso, assim, 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 agora eu preciso de ajuda. Então, com fatos reais a gente trabalha, com suposição não, tá? Então, a gente espera a coisa acontecer e aí a gente vê o que vai fazer. Simples assim, não gasta energia. As intervenções são um alinhamento. As intervenções são um alinhamento e a abertura de visão para que você consiga enxergar os caminhos necessários e possíveis para o seu contexto de vida, tá? Além disso, toda semana, ou pelo menos todas as frequências vão ter áudios de centramento ligados àquela frequência, né? A gente vai trabalhar os 4 pilares essenciais, né, para o processo de transformação e de evolução, que são necessários para o ser humano evoluir, que é o pilar espiritualidade, que é o pilar mente consciente, corpo, lifestyle e realização, resultado. Tá? Nós vamos trabalhar intensamente esses pilares, porque são os pilares necessários para o ser humano evoluir, para entrar nesse lugar de prosperidade, de consciência, de transformação, de empoderamento, todo esse contexto, tá? Não, e um pilar vai estar entremeado do outro, né? A gente eles não são separados. A ação que o espiritual quer de você. Você vai pôr na ação aquilo que espiritualmente você veio fazer. Quer falar aqui um pouco? Não, pode ir. Então, dentro desse todo esse contexto, a gente vai trabalhar na mentoria, né? Além do que, esse é um grupo pequeno, né? Porque é o primeiro grupo de mentoria de vida que a gente está fazendo, então ele tende a ser um grupo mais enxuto, né? Um grupo menor. Tem a possibilidade de um contato, uma proximidade maior com a gente, porque a gente vai conseguir dar atenção, né? Mais atenção, porque são menos pessoas. Então, essa é uma vantagem também de estar nesse contexto agora. Além do que, dá a oportunidade de entrar no ecossistema. O ecossistema que a gente está criando, que é Human Up Solution. Tá? Tem várias coisas, a gente já falou disso também. E aí, como vão estar mais inseridos dentro do contexto, as informações vão chegando aí primeiro para vocês, do que a gente está fazendo, do que vai fazer, e quem quer participar, quem quiser estar envolvido. Por quê? Porque precisa de alinhamento de mindset. Então precisa escutar a gente falar mais, precisa saber mais do que a gente está pensando, do que está querendo fazer e aonde está querendo chegar, para que haja esse alinhamento. Vai ter alguns bônus aí de aulas que a gente vai falar especificamente de relacionamento e individualidade, de trabalho e vocação, de dinheiro e riqueza, prosperidade. Vamos trazer isso também, tá? Além de outras coisas mais aí, que são coisas que a gente vai trazer lá dentro mesmo, que são entregas que a gente vai fazer para vocês, para deixar a coisa mais rica, com mais desenvoltura
e mais Expansão. mais expansão, exatamente. Obrigado pela palavra. E mais expansão, tá? Então, o que mais que a gente... Acho que só. Então acho que Não, só. Vou aí. Tá bom. Ó, a Mariana vai voltar porque ela vai fechar, vai fazer o fechamento aí da história. Muito bem, boa. Ok, pessoal? Eu tô por aqui, tô aqui do lado, tá? E vamos que vamos. E a Mariana volta aqui para fechar a história aí para vocês, essa história dela. Voltei. Gente, só falando um pouquinho mais aqui da mentoria de vida. Só avisando, não te interrompendo, mas que vai ficar aberto até sexta-feira. Porque a gente precisa fechar, porque vai produzir as águas ainda. Ouviram? Então a gente vai ficar com esse processo aberto, o processo de Águas de Micael mais mentoria de vida, ou mentoria de vida mais Águas de Micael, não tem nada separado dessa vez, até sexta-feira. Tá? Então tem um tempinho aí para vocês adquirirem, para vocês nos chamarem caso tenham alguma dúvida, enfim, para vocês assistirem essas lives, para vocês me chamarem no direct aqui do Instagram, porque eu quero interagir com vocês, né? Eu fico lá às vezes chamando, cutucando as pessoas pra gente poder interagir. Muito mais que conversar, né? Conversinhas paralelas, não, pra gente interagir, pra eu entender que ponto que vocês estão, onde é que vocês estão, enfim. Além do que a gente tem um grupo aberto no WhatsApp, também eu coloco algumas informações lá, coloco algumas reflexões, a gente se comunica por lá. Mas eu quero falar um pouco mais sobre os pilares da mentoria de vida, porque assim, ao meu ver, eles são imperdíveis, eles são surreais, eles são sobrenaturais, tá? Porque a gente criou 4 pilares, né? Quatro forças mesmo, que é o pilar espiritualidade, o pilar mente consciente, o pilar corpo lifestyle e o pilar realização resultado. Mas Mariana, que pilar que é esse? É assim, a gente vai entregar para vocês exatamente do jeitinho que a gente vive. Do jeitinho que a gente vive há 10 anos, 12 anos, né? O Thales um pouco mais, um pouco menos, enfim, há 12 anos praticamente que a gente vive dessa forma. 8 anos mais fortemente com o processo das Águas de Micael. A gente criou esses pilares e vai trazer eles para vocês, para que vocês vivam dessa mesma maneira. Porque a gente entendeu que você estando com esse fundamental, né, bem alicerçado, com esse pilar bem alicerçado, todo o resto acontece. Todo o resto acontece. Não acontece como mágica, mas acontece com muitas ações, acontece te dando realização e acontece te entregando, te voltando, suas ações voltam para você com muito resultado. Esses pilares, eles são entremeados. Então nós vamos te ensinar a acessar através da elevação de frequência com as Águas de Micael os níveis de consciência. Então, ou seja, a espiritualidade que está em tal determinado nível de consciência. Na hora que você acessa esse nível de consciência, você faz essas leituras e aí você traz essa informação para a mente. Mas não essa mente que causa sofrimento, que faz parte do intelecto, que tudo que o Thales explicou. Não, a gente também vai estruturar vocês com uma nova mente, com uma nova mentalidade, com a mente consciente. Olha só, é muito, muito louco isso, mas é real. A gente vai estruturar essa mente consciente, então todo o seu acesso você vai colocar essa informação na mente consciente. Claro que tudo isso é feito a partir da expansão da consciência, tá? Não tem milagre, você vai expandir a consciência com a Água de Micael, vai elevar através das frequências. As frequências são níveis de consciência, então a gente vai entrar nesse nível de consciência de cabeça, mergulhados nisso, e aí a gente vai captar essas informações desses níveis de consciência, vai trazer essa informação nova, essa estrutura nova para a sua nova estrutura, que é sua mente consciente. Vai decantar isso para o seu corpo
fisicamente falando, vai criar todo um lifestyle diferente do que você vive hoje, tá? Para você se olhar no espelho e ver esse ser espiritual que você é, esse ser consciente que você é. Então você vai ver isso, porque a gente precisa ver o invisível, não é? Para depois disso, você juntos, né? Tá? Não é só você. Juntos a gente vai criar ações efetivas para que essas ações te deem realização e que a partir desse acesso a essa realização pessoal, isso te culmine em grandes resultados. Então, ou seja, de trás para frente, de frente para trás, você vai ter resultados em todas as áreas da sua vida. Então, você vai ter ações que vão te dar resultado financeiro, você vai ter ações que vão te dar resultados emocionais, você vai ter ações que vão te dar clareza em relação à mente consciente, você vai ter ações que vão te levar a outros patamares, a outros níveis de consciência que a gente denomina aí acesso à espiritualidade. É um negócio que eu nunca vi. E mais do que eu nunca vi, não é um negócio pensado. Então não, vamos pensar que é isso. Ou, eu li em algum lugar, então vou fazer isso. Como muita gente faz. Não, é um lugar acessado. Todos esses lugares, todos esses pilares foram acessados por nós, foram implantados extensivamente ao longo desses anos na nossa vida, foram testados por nós, né? E a gente vai entregar eles para vocês. Claro que mentorados por nós, né? Não vai ser lá vão ter. Não, a gente vai te dar um passo a passo. Vai aqui, faz isso e colhe isso. Isso que é o mais mágico, tá? Mas aí você pode me perguntar, mas Mariana, isso rolaria sem água de Micael? Não rolaria. Não tem como acontecer essa criação desses pilares sem água de Micael, porque você não tem maturidade espiritual, consciencial para vivenciar todos esses pilares. Entendem? Então a gente precisa de água de Micael, a gente precisa estar alinhado a esse eixo de Micael para poder viver e estruturalmente esses pilares. É como se a gente fosse construir uma escada, não é nem um prédio, não é pilar assim, é pilar assim, ó. A gente vai colocando um pilar, outro. Na verdade não é é assim, ó, encaixado, vamos encaixando e você vem junto, e aí você chega num lugar que é nosso por direito, que é esse lugar de autorrealização, esse lugar de consciência, esse lugar de fim de sofrimento. Por mais que eu tenha acabado de experienciar tudo isso, eu vivo nesse lugar de autorrealização, de tomadas de ação, de um lifestyle pautado nesse lugar espiritual. E a gente vai passar isso assim muito esmiuçado e com coisas sobrenaturais recheando tudo isso. Sobrenaturais. Vocês vão entender, vai ter que passar para compreender, passar para entender. Eu posso ficar aqui horas falando, mas vocês vão ter que passar para entender tudo isso, tá? Eu quis trazer um pouco mais sobre esses pilares porque eles são muito importantes. Além do que, a própria água de Micael, gente, a água de Micael dessa vez, ela tá muito diferente. Ela tá muito, muito, muito diferente. Muito. Porque ela vai ser a sua água de Micael. A sua água de Micael. Praticamente ela vai levar seu nome e seu sobrenome. Ela vai levar um quê que é seu. Só seu. Então ela vai ser exclusiva sua. Por isso que a gente fez esse número de 100 águas de Micael com 100 pessoas na mentoria, tá? Então ele é restrito, porém ele é altamente expansivo, porque vão ter informações ali que são particular
suas. E na hora que vocês ingerirem, vocês vão falar, cara, isso foi feito pra mim, sob medida. Vocês vão sentir isso, sentir. Enfim, o convite está estendidíssimo para vocês. Quero muito que vocês sintam aí o chamado. Quero muito que vocês venham para esse processo das Águas de Micael mais mentoria de vida. A gente está muito feliz e muito entusiasmado para que tudo isso aconteça. Eu passei por essa experiência do sofrimento. Confesso para vocês, não foi fácil, porém foi muito efetivo. Eu precisei passar para eu estar nesse outro lugar que eu estou agora. E para quem me conhece pode até achar que eu estou a mesma. E para quem vai refazer o processo e fazer a mentoria pode até pensar que será que vai valer a pena? Será que não vai ser a mesma coisa? Não vai ser a mesma coisa, porque a gente não é mais os mesmos. E para você que está chegando agora, o que eu posso te dizer é que vem, mas vem correndo, porque você está sendo chamado, você está sendo chamado para receber a sua água. Olha que doido isso. Enfim, eu preciso contar o fim do meu sofrimento. Tem gente aí ainda que tá a fim de ouvir? Eu preciso contar, porque foi demais. Foi exatamente há 3 dias atrás. Então ele chegou do CrossFit e ele chega todo suado, todo descabelado, lindo de morrer. Eu saí lá daquele quarto. Eu tinha, sei lá, ficado a tarde inteira lá enquanto a Júlia dorme à tarde, né? Ela faz uns descansinhos e eu tinha ficado lá e um pouco olhando ela assim, falando, meu Deus, que isso? O que eu fiz da vida, né? Um pouco questionando, um pouco indo para a consciência, voltando à consciência, falar, cara, eu tô consciente que eu tô vendo tudo isso, que eu tô nesse lugar, caraca, eu não saio, eu tô identificada e eu não saio. Uma luta interna, uma bagunça interna, uma guerra. Eu vivi 3 meses de guerra, uma guerra interna. Eu vivi isso. Foi quando o Thales chegou. Era, sei lá, por volta de 6h30, 7 horas da noite. E aí eu sentei de um lado, a gente tem um gourmet aqui, um balcão. E aí eu sentei de um lado, ele sentou do outro. E aí eu falei assim, amor, eu tô no fundo do poço. Eu tô no fundo do poço. E eu tô consciente que eu tô no fundo do poço. Eu tô vendo que eu tô no fundo do poço. Mas eu tô num lugar que eu não estou conseguindo sair. E aí ele aqui desse outro lado, me olhando assim, né? Quieto. Eu falei, ele vai meter um calma de novo. Mas não, ele não falou calma. Ele ficou só me ouvindo. E eu falei, amor, eu preciso sair desse lugar. Eu não estou me suportando. Eu não estou suportando mais esse lugar. Eu tô cansada desse lugar. Eu preciso de ajuda. Ele respirou fundo, o olhinho brilhou assim e ele começou a falar, olha, agora que você me deu abertura, você precisa voltar nesse lugar da consciência que você é. Você está muito identificada. Vai estar tendo um porquê de você tá se fazendo, tá se provando, né? Tá passando por isso. Tem um porquê. A gente pode falar isso depois. Mas vem comigo. E aí ele foi me conduzindo para esse lugar. Foi me conduzindo. Vocês querem que eu conduza vocês para esse lugar agora? Vocês acham que dá tempo?
de eu conduzir vocês para esse lugar? Porque eu creio que se eu conduzir vocês para esse lugar e se vocês experimentarem esse lugar, você vai querer colar em mim. Você vai querer colar no Thales. Você vai querer colar em Micael, aquele que é como Deus. Você vai querer colar em Deus. Você vai querer o que eu quero, que é construir um mundo consciente. Vocês querem? Eu posso fazer isso por vocês? Porque talvez você nem venha para a mentoria e tá tudo bem. Talvez você não, sei lá, acredita nas águas de Micael e tá tudo bem. Eu digo sim para você. Porque talvez você não venha agora, mas na hora que tiver todo mundo vindo, aí você vai querer vir. Aí você fala, vocês eu devia ter ido naquela época que era só 100 pessoas, que a Mariana tava ali com a mãozinha estendida para mim. Mas tá bom, na hora que tiver 1 milhão de pessoas, eu também vou estender a mão para vocês, para você. Enfim, você quer? Coloca aí para mim quem tá aí. Põe assim, eu quero ser conduzida para esse lugar, para esse estado de consciência. E é simples, viu, gente? Aqui a parada é toda simples, é toda minimalista. Não é fácil, mas ela é simples, muito simples. Bora fazer? Bora chegar nesse lugar? Vamos juntos? Vamos? Podem ficar de olhos abertos, olhos fechados, como vocês quiserem. Eu quero só que você dê uma boa respirada, porque quando a gente respira, a gente chega. Quem for ficar de olhinho aberto, quero que olhe dentro dos meus olhos, olhe dentro de mim. Quero que você me veja, porque eu tô aqui e mesmo que eu não te conheça, eu te conheço muito. Eu sei tudo sobre você. Quem tiver de olhos abertos, eu quero que você me sinta. E agora quero que você me observa. Eu sou a sua consciência agora. Eu sou aquilo que é mais grandioso, precioso. Eu sou você. Eu sou o que
se afasta de você. Eu sou o seu espaço, eu sou o seu respiro. Eu sei tudo, simplesmente tudo, sobre você. Eu sou a parte consciente sua, nossa. Vem nesse lugar. Vem agora. Confia em mim. Vem. Vem. Vem comigo. Vem com ele. Vem com nós. Vem. Com certeza você, de agora até nos próximos dias, você vai experimentar o que é viver nesse lugar. As coisas vão ficar um pouco estranhas, as coisas vão sair um pouco do seu controle mental. As coisas vão ficar mais expandidas. Simplesmente observa, tá? Só observa. Observa desse lugar de afastamento. Se observa falando, se observa agindo, se observa pensando. Só observa. Observa que você é uma consciência, que aí tem um espaço, e aí você tem uma mente pensante, cheia de coisas, que daí ela está mais próxima do corpo, e aí você tem um corpo cheio de coisas, de marcas, de jeitos, de hábitos, mas não faz nada, só observa. Eu garanto pra você, vai ser só uma primeira experiência do que a gente vive. O Thales me trouxe de volta há 3 dias atrás. Ele pediu a minha volta. Eu nunca vi o Thales se emocionar, chorar. Ele chorou. A lágrima escorreu. Ele me pediu de volta.
Ele me chamou de volta. Ele me buscou como eu acabei de te buscar. Eu entendi por que ele fez isso pra mim, por nós. Porque 3 dias se passaram e eu já estou aqui fazendo o mesmo com você. E só podia ser eu. Vem por mim, vem pelo Thales, vem por você, vem pelos nossos filhos, vem pela nossa família, vem por todos aqueles que um dia não vão poder ver. É só uma primeira experiência. Só uma primeira experiência e para quem não vier, vai ser... Eu quero que vocês depois me contem, mas vai ser a experiência mais impactante da vida de vocês, até maior do que falar com o próprio Deus. Esses próximos dias pode durar, essa experiência pode durar agora 1 horinha, se você não der tudo isso para sua mente, para os seus pensamentos malignos. Mas ela pode durar daqui até a eternidade. Se você ficar nesse lugar. Eu vou mudar o mundo. Eu vou. É o meu papel. E eu sei que você vai mudar o seu mundo também. A gente se vê dentro da mentoria de vida Águas de Micael. Seja muito bem-vindo. Eu te espero lá.